A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para trazer o resumo da Escola Bíblica Dominical. Aqui hoje nós vamos estudar a lição de jovens, ok? A lição de número 10, de 8/12. Hoje é dia da Bíblia, hoje é dia de comemorar a palavra de Deus, né? Com certeza as igrejas do nosso país estão todas movimentadas nesse sentido, ok? Fica conosco aí até o final, que nós vamos aqui trazer o resumo dessa lição 10. O título é Pedro é livre da prisão, ok? Então, fica aí, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like, entendeu? Compartilhe e também não se esqueça de dar o toquinho aí no sininho, para quando nós colocarmos outros vídeos, né, vídeos novos, você possa receber aí em primeira mão. Fica conosco aí até o final e estou feliz aí com a sua presença. Bem, Pedro é livre da prisão é o tema da nossa lição hoje, né? Bem, de repente aí, né, meu jovem, você que está aí me olhando aí, assistindo esse vídeo, ou que não seja jovem, né? Mas de repente você está preso aí em alguma prisão, né? Tem alguma coisa aí que está te prendendo, que está atrapalhando aí a obra de Deus na tua vida. Quem sabe hoje, através dessa lição, quem sabe não, Deus hoje, através dessa lição, pode trazer a você a liberdade espiritual que você tanto precisa, né? E se você está tudo bem contigo, ore por alguém que está passando problemas difíceis, que está aprisionado, né? Num vício, aprisionado num problema conjugal, aprisionado num problema financeiro e está preso, não tem como fazer a obra, mas através da oração a gente pode fazer grandes coisas para as pessoas, né? Porque a oração, nós vamos ver aqui nessa lição, funcionou na vida de Pedro. Isso aí que nós vamos ver aqui, que é de muita importância, ok? E o nosso texto do dia diz o seguinte: eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Atos 12:7. A síntese aqui é: quando a igreja persevera em um propósito de oração, os céus se movem e os milagres acontecem, né? E o objetivo aqui é analisar o contexto da prisão de Pedro, né? Os professores estão ligados nisso, e a intercessão feita pelos irmãos. Narrar os fatos e lições de libertação miraculosa de Pedro. E por último, reafirmar o fato de que Deus ouve a oração dos seus filhos. O nosso texto bíblico está em Atos capítulo 12 e versículo de número 1-12. Certo? São 12 versículos, ok? Bem, a nossa introdução aqui apresenta, né, algo muito importante que vai mostrar que os milagres, os sinais realizados pelo Senhor que contribuíram para o crescimento da igreja primitiva, né? Deus, quem faz o milagre é Deus, os instrumentos eram os apóstolos, né? E os discípulos também, como Estevão, um diácono, foi muito usado em milagre, né? Então, nós sabemos que Deus fazia o milagre, mas através dos apóstolos, entendeu? Então, não é por causa disso também que Deus não permitia a luta, não permitia a perseguição, não. Deus permitia, a perseguição vinha, né? Por quê? Porque a igreja estava sendo usada poderosamente. Talvez você pense assim: não, se eu for usado por Deus, aí Deus vai me guardar, não vai acontecer nada comigo. Não, nada disso. Às vezes, quanto mais você é usado por Deus, mais os problemas vêm. Mas o mesmo Deus que te usa é o mesmo Deus também que te dá força para você vencer as lutas, para você vencer as provações, entendeu? Então, não desanima diante das lutas, não. Porque as lutas vêm e vai, mas Deus vai permanecer sempre contigo. Eu sei, isso aí é a certeza que nós temos no nosso coração. A igreja do primeiro século, a igreja primitiva, foi uma igreja muito usada por Deus, mas também, pelo outro lado, foi uma igreja muito perseguida.
entendeu? Então, a perseguição e o poder andaram juntos. Bem, vamos aqui para a primeira parte, a prisão de Pedro. Bem, Herodes, vamos aqui falar primeiramente de Herodes. Herodes, há muitos Herodes, né, na Bíblia. Às vezes pode até parecer um pouco difícil situá-los. Nós não vamos entrar nos detalhes de Herodes nessa lição, sabe? Mas esses Herodes em particular, esse Herodes em particular, que nós vamos tratar aqui nessa lição, ele era o Herodes Agripa I. Ele era neto de Herodes, o Grande, o que era Herodes, que foi Herodes no tempo do nascimento de Jesus, que mandou matar aquelas crianças todas, entendeu? Ele era avô desse Herodes aqui, Agripa, que matou Tiago e mandou prender Pedro, né? Então, ele era altamente respeitado pelos judeus. Aí ele começou a perseguir a igreja simplesmente para agradar os judeus, fazer nome com os judeus. Então, matou Tiago à espada, mandou aprisionar Pedro, somente para poder agradar os judeus, porque os judeus realmente eles tinham uma força ali, né? Então ele queria estar bem com os judeus para permanecer na posição dele, sem ninguém se queixar dele. E foi fazer a coisa mais errada que ele tinha que fazer na vida dele, que foi perseguir a igreja de Deus para agradar judeu, certo? Então, Pedro, segundo número 2 aqui, Pedro prisioneiro. Pedro era o principal líder da chamada seita dos nazarenos, certo? Os perseguidores, eles chamavam, né, a igreja de a seita dos nazarenos, porque Jesus, né, ele tinha o nome de Nazareno por ser de Nazaré, e Pedro falava esse nome, Nazareno mesmo, não tinha vergonha de falar não, entendeu? Então, eles eram perseguidos, segundo os perseguidores do crente, essa tal seita chamada seita dos nazarenos estava começando a incomodar. Como assim? No início, né, a igreja parecia ser um braço do judaísmo. Então Roma não esquentava muito, achava que era um braço lá do judaísmo e não tinha problema nenhum. Então só quem se incomodava com a igreja eram os judeus. Mas depois, com o passar do tempo, eles começaram a perceber a diferença do judaísmo para o cristianismo. Então, quando eles perceberam essa diferença, aí eles passaram a perseguir a igreja também, certo? Porque a igreja ela pregava um senhor superior a César, coisas que eles não aceitariam de jeito nenhum, né? Então, Herodes mandou prender Pedro, né? Primeiro matou o irmão de João, o Tiago, né? O Tiago, que era pastor em Jerusalém, era o irmão de Jesus que se converteu, né? E o Tiago que morreu era irmão do apóstolo João. Então, Herodes mandou prender Pedro, o líder dos apóstolos, que ele achava que ele, né, era poderoso na concepção dele. Então, prendeu ele para apresentar no dia da Páscoa, porque a Páscoa era um dos eventos muito importantes da época, né? Então, ele seria uma atração, Pedro, né? Para Herodes, Pedro não era só um prisioneiro comum. Tanto que isso aqui foi um absurdo, né? Ele botou 16 soldados junto com Pedro. Pedro precisava disso, né? Ele achava que Pedro era altamente perigoso, né? Um homem de Deus, certo? Tá certo que ele puxou a espada lá no Getsemane, mas foi antes do Pentecoste, né? Então Pedro não era um prisioneiro comum, tanto que ele entregou a 4 grupos de 4 soldados, cada grupo para guardá-lo à porta da sua cela. Ele também colocou 2 soldados lá para tomar conta. Talvez Herodes temesse alguma resistência, né? Não existia não, mas o diabo, ele bota essas coisas na cabeça das pessoas. Entendeu? Muita coisa que vem na imaginação das pessoas, ela vem através de mensagens diabólicas, mensagens satânicas. Às vezes as pessoas imaginam coisas da gente que não existem. É o Satanás que coloca na mente das pessoas. E nós temos que repreender essas setas em nome de Jesus. Na cabeça de Herodes e de outro, Pedro era considerado um líder altamente perigoso. Precisava de muitos soldados para tomar conta dele, né? Então, Pedro havia se tornado um homem perigoso na cabeça dele. Mas o que Pedro fazia? Pedro declarava que Jesus era soberano e que estava acima de todos os imperadores. O pecado de Pedro era esse. Ele colocava Jesus no lugar dele.
entendeu? Mas o povo não aceitava, né? Bem, então Pedro mostrava que Jesus era o caminho, né? Bem, vamos ver aqui, 3, a arma da igreja. O versículo 5 diz que Pedro era guardado na prisão, né? Mas a igreja, aqui é que está o mistério. A igreja fazia contínua oração. Está bem claro aqui, ó, versículo 5. Pois Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele, por ele, a Deus. Aqui é que está o segredo da vitória. A igreja fazia oração contínua, permanente, uma coisa perseverando, ela não parou de orar. Olha só a confusão que estava, gente. Tiago, um apóstolo, já tinha sido morto. Pedro, o líder, já estava preso. Então você vê que estava todo mundo conturbado com essa situação. Então eles só tinham uma saída, se apegar com Deus. E como se apegar com Deus? Através da oração. Entendeu? Tem hora na nossa vida que a confusão vem assim, de repente, Satanás faz um alvoroço tremendo, e que a gente não tem outra saída, a não ser ir para os pés de Jesus, orar, fazer igual a igreja fez aqui. Tiago morreu, Pedro preso, e vão fazer o que agora? Vamos lá? Arrumar confusão, arrumar briga lá, para ser preso e morrer também? Não, vamos usar a arma que Deus nos deu. E a arma que Deus nos deu é essa, orar continuamente pelo problema para que possamos alcançar a vitória. Entendeu? Não tem vitória sem oração. Está com um problema difícil? Está passando uma fase difícil da sua vida? Vai buscar o Senhor, que Deus vai te trazer a resposta. Entendeu? É isso que aconteceu. Bem, então a situação era bem grave no momento, né? Bem, os crentes oraram de modo intenso. Por quê? Porque eles acreditavam. O Tiago escreveu depois. O Tiago, que era pastor da igreja de Jerusalém, ele escreveu, né, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A gente não pode perder isso de mente, não pode perder isso de vista. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós temos que orar e acreditar na nossa oração, pela fé. A gente não pode orar e duvidar, né? Bem, os crentes oraram de modo intenso, contínuo, a respeito da situação de Pedro. Não demorou, né, para que as orações fossem atendidas. A oração é uma das armas mais poderosas que a igreja tem. O modernismo hoje está querendo infiltrar na igreja outros tipos de soluções, mas a solução é a moda antiga, oração. Entendeu? Bem, você tem procurado orar? Né? Procura fazer isso, tá bom? Vamos para a segunda parte. Pedro é livre da prisão, certo? As cadeias, as algemas caiu da mão dele, né? Então, para maior segurança, Pedro estava acorrentado, né? Mas sabemos que isso para Deus não é nada, entendeu? É impossível, né? Deus é Deus do impossível. Então, enquanto a igreja orava a favor do apóstolo, o que Deus fez para atender a oração? Deus enviou um anjo lá na prisão. O anjo foi lá, ó, lá dentro do perigo, lá onde Pedro estava. É assim que Deus faz. Entendeu? É por isso que Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus tem uma promessa de estar conosco. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio dele na adoração. Mas sozinho, Deus não nos deixa só na angústia. Pedro estava sozinho, Pedro, certo? Mas ele não estava sozinho. Já estava no projeto de Deus enviar uma oração, uma solução para ele, enviar um anjo, porque atendendo a oração da igreja. Entendeu? Então o anjo entrou ali na cela. Quando ele entrou na cela, a cela foi toda iluminada, né? Aí o anjo tocou em Pedro e despertou ele. Olha só, Pedro dormia. Agora você analisa, você dormiria numa situação dessa? O seu amigo tinha sido morto anteriormente. Você já estava programado para morrer no outro dia, algemado, com 16 soldados romanos fortando do teu lado. Você dormiria? Você poderia dormir se você estivesse em paz, né? Pedro ali, ele se entregou na mão de Deus. Talvez ele pensou: bem, se eu morrer, morri. Tiago morreu, por que eu não posso morrer? Eu não tenho medo de morrer. Mas se eu não morrer ou não, eu vou dormir. Eu estou na mão de Deus, que ele faça o que ele quiser. E foi o que aconteceu, né? O anjo teve que acordar Pedro. Dormir numa situação dessa é difícil, hein? Mas ele dormiu, porque ele estava em paz e confiando em Deus, certo?
Então, a Bíblia diz que quando o anjo falou para ele, despertou ele dizendo, levanta depressa. É rápido. As coisas de Deus tem que ser, se tem que ser feito, faz logo, né? Então, o anjo não ficou ali batendo papo com ele, não. O anjo veio para resolver um problema. Então, vamos resolver logo. Os anjos não são assim, mandado fazer uma coisa e vai fazer outra. Então, ele não tinha que estar de papinho com Pedro, não. Ele tinha que fazer o que Deus mandou, né? Então, o anjo desperta ele, manda ele se levantar depressa, ele obedece, né? E diz imediatamente as correntes caem, sem ninguém botar a mão. Olha o milagre, começou a acontecer milagre. O milagre aconteceu, o anjo já entrou ali, as correntes caiu da mão de Pedro, né? Mas o anjo ainda deu mais ordem para ele, né? Os anjos, eles se comunicam com a gente quando é preciso. Quando é necessário, os anjos falam aquilo que Deus manda. Então ele deu ordem a Pedro. Ele entrou ali, certo? E não há cadeia, querido. Não há cadeia que Deus não possa abrir em lugares fechados e escuros, que ele não possa visitar. Não tem lugar que ele não possa visitar. Não há cadeias que ele não possa arrebentar. Cadeias, algemas, né? Quantas pessoas estão algemadas espiritualmente pelo inimigo das nossas almas? Mas através da tua oração, Deus pode ir lá. Às vezes até um crente. Paulo disse que uma vez ele ia visitar um certo lugar, não pôde porque Satanás impediu. Então o diabo, o mundo jaz no maligno, Satanás é o Deus desse século, ele pode atrapalhar muito a obra de Deus. É que tudo isso aqui é obra do diabo. Essa ideia de Pedro na cadeia é a obra satânica. E Deus tem os seus porquês, o que ele permite e o que ele não permite. Ele permitiu que Tiago morreu e não permitiu que Pedro morresse. É soberania de Deus. Nós não devemos discutir com Deus o porquê. Temos que aceitar, ué. A obra é dele, ele é o dono da nossa vida, ele sabe o que faz. Deus não precisa de nosso conselho. Não adianta você dar conselho para Deus, nós é que temos que receber o conselho de Deus. Aliás, um dos atributos de Jesus é esse, é o conselheiro, o príncipe da paz, entendeu? E o Espírito Santo também, ok? Então, Deus tem poder para quebrar a cadeia que aprisiona a vida de qualquer pessoa, entendeu? Bem, ele tem poder para entrar em qualquer lugar, por mais escuro que seja, espiritualmente falando, né? Ele vai em lugares tenebrosos e lá liberta as pessoas, né? Bem, Deus não tem esse problema. O cadeia física ou espiritual, ele arrebenta de uma vez. Número 2, lança as costas da tua capa. Quando o anjo desperta Pedro e as cadeias caem, ele diz para o apóstolo se vestir, botar a capa, botar o chinelo, a sandália, colocar a sua capa. Então, o anjo vê os detalhes, né? Ele viu os detalhes ali. E ele falou para Pedro. Ele foi dando orientação a Pedro. Pedro estava meio dorminhoco ainda, não entendendo bem o que estava acontecendo. Acontece com a gente. Muitas vezes Deus está operando na nossa vida, a gente não está entendendo o que está acontecendo, está pensando que é outra coisa e não é, né? Então, Pedro estava nessa situação. Mas depois ele acordou, entendeu, aí ele entrou no esquema de Deus, certo? O aprisionamento de Pedro poderia significar o fim do seu ministério, entendeu? Mas só, gente, que isso aí é soberania de Deus. O ministério do Tiago acabou, morreu, acabou, né? Mas o ministério de Pedro não tinha acabado. Então, quando Deus tem um plano de teu ministério não acabar, não tem diabo que acabe, não tem pessoas que acabem, não tem artimanha maligna que acabe, não tem facada nas costas, não tem tapete puxado, nada disso acaba com o seu ministério se você estiver na presença de Deus e não chegou o tempo ainda. Deus é que determina o tempo do nosso ministério. Então não tenha medo de nada, de perder lugar, de que não te dá nada disso. Quando chega o tempo que Deus te coloca na tua posição, tu só sai de lá quando Deus quiser que tu saia. Tu só vai morrer quando chegar a hora, a não ser que você procure. Mas se você ficar na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, você não precisa temer nada não. Entendeu? Porque é Deus quem determina o tempo. Ele determinou que Tiago fosse, ele permitiu. Se ele permitiu que Pedro continue, Pedro continuou. Entendeu? Então o Senhor, número 3, abre as portas e nos guia, entendeu? Depois de ter colocado o cinto, sandália, capa, aí o anjo diz para ele seguir. Agora, Pedro, tu vai me seguir. E à medida que o anjo ia andando, as portas iam se abrindo. Entendeu? Os guardas, ninguém viu nada. É milagre. É milagre de Deus. Quando Pedro foi na casa de Cornélio,
o anjo tinha aparecido a Cornélio. Agora Pedro, o anjo apareceu a Cornélio e agora o anjo aparece a Pedro. O ministério de anjo é importante. Hebreus diz que os anjos trabalham a favor daqueles que são salvos, que vão receber a salvação, que já são salvos. Os anjos têm o ministério deles na terra com a gente também, certo? Eles são mensageiros de Deus, mas trabalham a favor dos salvos, entendeu? Bem, essa é a missão. Eles só não podem pregar, né? Quem tem que pregar é a igreja, certo? Então eles orientam, né, até onde está Pedro para ir lá trazer a mensagem. Bem, eles foram passando pela primeira, segunda, até que tudo abrindo sozinha. Há um milagre de Deus, né? Então, quando chegaram lá fora, ele se separou, né, deles, e o anjo agora tu segue o seu caminho. Agora quem vai te ganhar é o Espírito agora, né? E a Bíblia diz que Pedro correu muito rapidinho para a casa de João Marcos, né? Aonde estava lá aquela poderosa oração contínua. Então, ele chegou lá, bateu, a menina, né? Ela veio atender ele, mas não entendeu, certo? Nós vamos tratar agora disso aqui. Isso aqui é muito importante, certo? Então, ele vai abrir a porta. Guarda isso no teu coração. Ele, Deus, vai abrir portas necessárias e nos guiar para que vivamos os seus planos, mesmo tendo de enfrentar a oposição dos adversários. Você pode estar preso numa cadeia aí espiritual, ou seja qual for, mas Deus tem um momento certo para te libertar. Fica fiel a Deus, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não importa o problema que tu está passando, Deus vai te dar vitória. Entendeu? Não tem porta que Ele não abra. Não tem treva que Ele não ilumine. Tem um tempo certo, Ele vai fazer essa obra. Entendeu? Você com certeza já viveu muitos momentos difíceis, né? Mas Deus não te deu vitória. Então, mesmo se Deus te deu vitória no passado, vai dar no presente, vai dar no futuro. Ok? Bem, nunca um plano de Deus vai ser frustrado. Nunca. Entendeu? Número 3 agora, vamos para o final. Deus responde. Acreditar na resposta. O anjo conduziu Pedro até o lado de fora, né? Mas Pedro ainda estava meio assim, meio confuso, mas depois lá fora ele caiu na real. A verdade é essa. Ele entendeu o que estava fazendo. Então Pedro vai até a casa de Maria, né, mãe de Marcos, e vai lá, e os irmãos estavam reunidos orando, né, pela sua libertação. Aí ele vai, bate na porta, quem vem atender? Uma menina, uma adolescentezinha chamada Rod. Ela chega lá, quando olha, se assusta, fica tão emocionada que ao invés de abrir a porta para ele entrar logo, saiu correndo e deixou a porta fechada, entendeu? Aí, mas foi correndo anunciar aos irmãos que Pedro estava na porta. Há o detalhe aqui, ninguém acreditou, gente. Agora você vê, né? Ninguém acreditou. Por que não acreditou? Será que eu estou orando por uma coisa e não acredito? Isso acontece hoje. Eu estava me lembrando de uma história, escuta só. O pessoal estava orando para chover, muito tempo que não chovia. Aí você deve conhecer até essa história, orando, aí tudo bem. Aí foram fazer um ar livre à tarde. Eles oraram na escola dominical, para Deus mandar chuva de tarde, que estava uma seca terrível. Aí quando foi de tarde, todo mundo foi para um ar livre. E teve uma menina que foi de guarda-chuva. Aí eles falaram: menina, tá maluca? Um sol desse aí, você de guarda-chuva? Ela falou: vocês não oraram na igreja para chover? Aí eu trouxe guarda-chuva. Aí você vê, todos oraram, mas só uma menina que acreditou que ia chover e levou o guarda-chuva. O resto orou por orar. Então, muitas vezes acontece na nossa vida isso, a gente ora por orar, mas não tem fé que vai acontecer alguma coisa como resposta da nossa oração. Isso é a oração do incrédulo, certo? A igreja primitiva aqui fez o certo, orou e Deus ouviu a oração. Mas quando Pedro apareceu, eles não acreditaram que era Pedro. Não é o anjo dele, é uma assombração, sei lá. Entendeu? Então, isso aí acontece, certo? Mas mesmo assim, Pedro perseverou em bater. Independente que as pessoas acreditem ou não, você persevera na oração.
aquele que pede recebe, aquele que bate a porta abre. Entendeu? Independente do pensamento das pessoas, o nosso compromisso é com Deus. Entendeu? Porém, insistindo, a menina dizia que era o anjo de Pedro. Eles estavam orando a Deus para intervir a favor do seu servo, mas não acreditam na resposta da sua oração. Esse é o grande problema, né? Deus pode responder às nossas orações mesmo quando a nossa fé é fraca. Ter uma grande fé é muito importante. Jesus elogiou algumas pessoas pela grande fé, mas Deus tem misericórdia. Às vezes uma fé fraquinha Deus atende, né? Porque muitas coisas a gente recebe por misericórdia mesmo. Bem, continue batendo. É uma lição importante aqui que aprendemos com esse texto, é da persistência, né? O apóstolo Pedro não parou de bater e de chamar a porta. Então, querido, faça igual Pedro. Acreditando ou não que é você, não desanime, continue batendo, tentando, insistindo, mesmo diante das barreiras e das dificuldades nesse longo caminho que nós temos aqui na terra. Entendeu? Não pare. Jesus disse, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Mateus 7:8. Então a gente precisa ter fé, querido. Às vezes começar a orar não é difícil. O difícil, sabe o que é? É continuar orando. Às vezes o grande problema da gente é no meio do caminho a gente desiste. Às vezes passa a orar por outra coisa, esquece aquela. Querido, começou a orar por uma coisa, vai até o final. A não ser que Deus chegue e fale, ó, para de orar que eu não vou dar isso não. Aí é outra coisa. Mas Deus não falou nada ainda, persevera. Pode orar por outra coisa, mas não perca o norte daquela oração que tu começou a orar e deixou de orar e parou. Volta a buscar aquilo que você estava buscando, porque quem sabe não está chegando. Entendeu? Então, tem que acreditar. Aquele que pede, recebe. Tem tanta coisa que eu não recebi ainda, mas eu estou ligadinho, estou esperando. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40. Certo? Então, precisamos ter fé para continuar diligentemente em direção àquilo que almejamos. Você tem um alvo? Continua, entendeu? Pedro e os irmãos que estavam reunidos na casa de Maria viram o poder de Deus e aprenderam que Ele responde nossas orações. Foi mais uma experiência para aquele povo que estava orando da igreja primitiva e mais uma experiência para o apóstolo Pedro, né? Então, o toque divino, a última parte, libertação de Pedro, começou com um toque do anjo. Ele estava dormindo, quem sabe desanimado, né? Quanto ao seu futuro, mas Deus envia um anjo para tocá-lo. O toque do Senhor pode mudar as circunstâncias. De repente, querido, você está desanimado, mas um toque de Deus na tua vida muda tudo. Quantas vezes eu mesmo desanimado, poxa, será? Aí eu sinto aquele toque de Deus na minha vida, eu sinto aquele avivamento, eu sinto aquele frescor do Espírito, eu sinto mudança de pensamento, mudança de atitude. Eu me sinto novo de novo. Então, muitas vezes nós estamos precisando de uma renovação e às vezes a renovação vem com uma perseverança e quando coisa melhor que tem é você ver o resultado da sua oração. Você está orando, daqui a pouco você vê o resultado, tu vê a resposta. Querido, não tem coisa melhor ou maior para alegar um crente do que a resposta da sua oração. Então, que Deus te abençoe, querido. Assim como Pedro foi livre da prisão, nós podemos ficar livres de qualquer prisão, porque nesse mundo nós estamos sujeitos a passar por muitos problemas. Nós podemos passar os problemas que Davi passou, os problemas que Abraão passou, que Moisés passou, que Jó passou, que Pedro passou, Paulo passou. Você viu que todos eles passaram problemas sérios? No mundo tereis aflições, mas eles perseveraram, confiaram no Senhor e Deus nunca decepcionou eles. Entendeu? Assim como eles honraram a promessa de Deus, Deus honrou a fé deles também. E Deus vai honrar a tua fé. Persevera, meu jovem, porque você tem muita coisa pela frente ainda para fazer. Que Deus te abençoe, tá bom? Fica na paz, um abraço e até a próxima lição. E não se esqueça de dar o toquinho aí no sininho para você receber novos vídeos. Se não se inscreveu, fica à vontade, se inscreva aí. E se gostou, dá um toquinho no like aí, tá bom? Um abração e até a próxima lição. Amém.